O que você acha que pode causar um incêndio às margens de uma rodovia? Bem, pelo que eu já ouvi falar e pelo que eu já fiz, caco de vidro é um dos objetos que pode incendiar. É um simples palito de fósforo também, né? Que você risca e joga ele antes de apagar, pode causar um incêndio. Algumas dessas situações ditas pelos entrevistados produzem cenas cada vez mais constantes aqui nas cidades do entorno. Dá para ver de longe a fumaça que sinaliza a queimada em algum ponto da cidade. De acordo com os bombeiros, são atendidas em média 8 ocorrências por dia. Os maiores registros são de pontos próximos a rodovias, onde nesta época de ano o mato alto e seco predomina. Um perigo para quem circula. A fuligem tira a visibilidade e pode provocar vários acidentes. E as causas de incêndios nas margens de rodovias podem ser variadas, desde uma bituca de cigarro jogada por um motorista que trafega pela rodovia, ou até os próprios moradores da região que colocam fogo no lixo. Mas tem uma que quase ninguém percebe, que é um pedaço de vidro, igual a este aqui, que causa o que é chamado pelos bombeiros do efeito lupa, que é a combinação da luz do sol com ele próximo ao mato seco e provoca um princípio de incêndio. Garrafas, de maneira geral, que podem provocar isso aí. Então é interessante guardar, até porque é um material reciclável, né? E não jogar ele de lixo de qualquer espécie, né? É bom estar evitando estar jogando no cerrado aí. Segundo os bombeiros, muitos casos poderiam ser evitados se a população se conscientizasse. O cidadão ele deveria jogar o lixo no lixo, evitar queimar resto de poda. Por melhor que fosse a intenção de limpeza, não é recomendado fazer esse tipo de ação, porque ela pode gerar um incêndio de grandes proporções. Lembrando que quem for flagrado queimando lixo sem autorização em área de risco está cometendo um crime previsto no Código Penal. As penas variam de 2 a 6 anos de detenção, além do pagamento de multa. E como a gente viu aí na reportagem, são vários os fatores, né, que contribuem para o início de um incêndio, principalmente em dias mais secos e com altas temperaturas ali no finalzinho da tarde. Nessa época, o número de chamadas do Corpo de Bombeiros começa a aumentar. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o Major Juliano. Major, obrigada pela sua participação aqui no J1. A gente viu ali que passando pela BR, a gente já consegue encontrar vários focos de queimadas, né? Isso é comum nessa época do ano? Começa agora e tende a piorar? Exatamente. Agora a gente entra naquele período crítico, onde a temperatura se eleva, a umidade relativa do ar ela abaixa bastante e os incêndios começam, infelizmente. E isso acaba sendo um risco para os motoristas, né? Várias vezes a gente passando ali pela BR, né, aquela fumaça ela acaba invadindo a rodovia. Perfeitamente. É uma série de situações difíceis que esse incêndio traz, desde o motorista até questões relacionadas à poluição do ar e problemas diversos relacionados à saúde das pessoas. Nessa época é mais comum os bombeiros receberem chamadas mesmo ali próximo das rodovias ou mais em lotes abandonados? Nós podemos dizer que é geral. Nós temos em lotes baldios, onde as pessoas querem limpar o lote através do fogo, ao invés de fazer a roçagem e a limpeza, a retirada desse material, dessa carga de incêndio, elas preferem, infelizmente, colocar fogo. A pessoa acaba vendo ali uma forma mais fácil de limpar o terreno, ela não percebe o quanto que ela está prejudicando, né? Justamente, a comunidade tem que ter a consciência de que isso causa, além de incômodos, problemas de saúde e risco ao patrimônio. E Major, você falou aí de conscientização, a gente vai trazer agora aqui algumas dicas, né, para aconselhar as pessoas o que elas podem fazer para evitar as queimadas. Vamos começar aí, ó. Não depositar lixo, especialmente vidro, em terrenos baldios. A questão do vidro a gente falou ali na reportagem também. O que acontece com esse vidro que pode estimular a queimada? Bom, como a gente tem a umidade relativa baixa, a temperatura alta, o reflexo da luz solar nesse vidro que vai incidir na vegetação já pode causar um princípio de incêndio. Às vezes a pessoa deixa algumas garrafas ali, né, num terreno próximo de casa, abandonado, para depois descartar, e aí ela está colocando em risco ali também, né? Exatamente, é o famoso chamado efeito lupa. Tá certo, vamos para mais uma então? Não queimar lixo, né? Acho que isso é do principal, né? Porque quando você queima o lixo ali próximo daquela região, tende a alastrar, né? Isso, hoje a vegetação está muito seca
Então, se a pessoa for tentar queimar uma pequena porção, com certeza esse fogo vai se alastrar, a gente vai ter um incêndio de grandes proporções que vai acarretar uma série de problemas, além da poluição da atmosfera, as fuligens e a fumaça também provoca problemas respiratórios, pulmonares e dificulta muito a situação da saúde pública, os hospitais começam a encher de pessoas com problemas respiratórios. Dificilmente vai ter uma forma ali segura para queimar o lixo, né? Tem que ser descartado nos locais corretos. Justamente. O alerta para a comunidade é para que suspenda o incêndio ou o fogo em vegetação, sobretudo nesse período. O correto é fazer a roçagem e a limpeza da área sem utilização do fogo. Tá certo, vamos para mais uma dica aí. Não jogar bitucas de cigarro na estrada ou em grandes avenidas, né? Às vezes o motorista está ali dirigindo, né? Joga a bituca do cigarro para fora e não percebe que pode estar atingindo uma vegetação, né? Não é raro a gente estar se deslocando pela estrada e observar os fumantes fazer esse tipo de atitude aí lamentável e prejudicial à nossa vegetação, à nossa flora, à nossa fauna e também aquelas pessoas que estão se deslocando na rodovia. Muitas vezes é assim que começam, né, esses incêndios nas rodovias. Nas rodovias, sim, e também aquelas pessoas que estão andando pela rodovia e infelizmente, se colocam na condição de incendiarista e colocam fogo de forma provocada ou proposital. Vamos para mais um alerta, então? Agora, referente a acampamentos, né, na hora de acender as fogueiras, velas e lampiões, qual é a forma correta de fazer isso? É preciso limpar o terreno em volta, a área de vegetação que está mais seca? Justamente, é importante fazer uma limpeza daquela área, a gente chama de aceiro também, limpar aquela área, remover todo aquele material que possa vir a incendiar, entrar em combustão, para evitar que qualquer tipo de acidente se alastre para aquela região. E tem um perímetro aí, Major, mais adequado para a limpeza dessa área? Seja para uma fogueira, para um lampião? Isso vai depender muito da questão dos ventos. Se estiver ventando, a gente precisa aumentar essa área, o raio de segurança. Então, se estiver ventando, 10, 15 metros é necessário. Tá, vamos para mais um agora? Que é muito comum, principalmente agora nessa nossa época, né, não soltar balões. Com as festas juninas agora isso acaba sendo um hábito comum, as pessoas querem enfeitar o céu e não percebem, né, o perigo que é soltar um balão hoje em dia. É verdade, os balões pode ser uma diversão para quem está soltando e uma tragédia para outras pessoas que de repente não tem nada a ver com isso. Então fica a recomendação para evitar soltar balões e fogos de artifício também nesse período. Soltar balões é algo proibido mesmo por lei? O que o Corpo de Bombeiros faz quando se depara com uma situação como essa, alguém soltando um balão? É proibido por lei. A pessoa pode ser encaminhada a uma delegacia de polícia, vai ser autuada e vai responder por um processo. Tá certo. E, Major, vocês também têm, o Corpo de Bombeiros, né, tem realizado diversas ações de conscientização sobre as queimadas, nessa época, principalmente nas escolas, né? Vocês têm até um projeto referente a isso? Justamente, o Corpo de Bombeiros opera com a Operação Cerrado Vivo, onde a gente tem um período de preparação e prevenção, fazendo campanhas educativas, orientação à comunidade, junto aos mecanismos de mídia, tanto a TV quanto as rádios. E nesse período agora a gente passa da parte preventiva para a parte reativa, onde o bombeiro vai atuar diretamente no combate ao incêndio. É mais fácil também esse trabalho nas escolas para já conscientizar as crianças desde cedo? Sim, acredita-se que a criança faz a diferença. Então, se a gente atuar na formação da pessoa desde criança, ela vai crescer uma pessoa consciente e as próprias crianças, inclusive, costumam dar orientações para os pais sobre a proibição de colocar fogo na vegetação. E, Major, existe um projeto também que a gente já mostrou aqui no Jornal Anhanguera, que vocês ensinam proprietários rurais, né, a fazerem abafadores, porque às vezes o Corpo de Bombeiros demora um certo tempo para se deslocar para as áreas rurais. E aí vocês ensinam como esse proprietário pode fazer. A gente está vendo imagens aí, inclusive, desses abafadores. Como é feito esse trabalho? Justo. Na Operação Cerrado Vivo, fase da preparação, a gente tem também a oficina que vai confeccionar esses abafadores. Esses abafadores são construídos no quartel e a gente distribui para aquelas comunidades rurais organizadas que tenham a intenção de atuar logo no princípio do incêndio, evitando que ele se alastre. E isso ajuda muito o Corpo de Bombeiros, né? Com certeza, porque o número é elevadíssimo e não existe equipe suficiente para atender a todos os chamados de incêndio e vegetação.
A gente sabe que são muitos, né, daqui para frente, os chamados por dia. São muitos. Seria impossível ter bombeiro suficiente para atuar em todas as frentes de trabalho. É preciso que a comunidade se conscientize e atue logo no princípio. E esses abafadores que a gente está vendo aí, para eles serem feitos, precisa mesmo de uma orientação do Corpo de Bombeiros, né? Não basta a pessoa que está em casa ali fazer, que ela pode utilizar, de repente, um material que não é apropriado. Justamente. Estamos de portas abertas no quartel para aquele que quiser também construir esses materiais para combate a incêndio. O Corpo de Bombeiros pode dar essa orientação. Ok, então, Major, obrigada pela sua participação aqui. Nós que agradecemos. Até a próxima. Obrigado.